hoje eu sei que a grande maioria dessas máquinas que a gente compra pequenas, tirando a Mink e a Mimo Stamping, elas são todas plastificadoras. Por que elas são plastificadoras e a gente erroneamente chama de laminadora? Porque a plastificadora, ela chega até uma temperatura alta para fazer a plastificação. E a maioria das plastificadoras, elas não têm uma temperatura muito baixa. Elas começam tipo 90, 100, 110, as temperaturas são altas. Por isso que quando a gente compra uma plastificadora, a gente lê lá no manual dela de instrução, não recomendável para laminação. Porque o material que a gente usa para plastificar, ele é grosso. E o material que a gente usa para laminar é uma película muito fina e sensível. Por isso que muitas vezes enruga, porque a temperatura está muito alta. Então, quando a gente pega uma laminadora, que é o caso da Mink, da Mimo Stamp e da termolaminadora, às vezes, dependendo da gramatura do nosso polacil, a gente não consegue plastificar. Porque elas são máquinas de temperaturas menores. Então, para você conseguir plastificar, você vai ter que passar 3, 4, 5 vezes o polacil lá dentro e talvez não consiga derreter aquela cola para fazer a plastificação corretamente. Às vezes, a sua plastificação, ela abre porque a temperatura não foi suficiente para derreter, para colar. Entende? Então, por isso que muitas das vezes as ranhuras acontecem, porque elas têm uma temperatura muito alta. E é escrito no material dela, né, na especificação, principalmente da Nagano. Vocês entram lá numa propaganda da Nagano, diz não recomendável para laminação. E a grande maioria, quando você vai falar com o vendedor, fala assim, olha, se você for fazer a laminação, você usa um protetor térmico. A partir do momento que você coloca dentro de um protetor térmico, você quebra um pouco a temperatura. Entende? Então, quando a gente fala de pequenininha, né, essas máquinas mais baratas, elas são plastificadoras. Mas, Lidiane, tá bom, a plastificadora eu não consigo fazer laminação? Consegue. Mas você tem que aprender a regular ela numa temperatura legal. Quando eu usava Nagano, eu usava 125 até 135. Só que, depois de um tempo, as alunas começaram a me relatar que, quando colocavam nessa temperatura, elas não conseguiam trabalhar, porque enrugava. E a gente tem que entender que, por mais que eu mostre uma máquina que seja igual à sua, e que eu estou mostrando uma temperatura, você tem que só se basear na temperatura e fazer teste com a sua. Sabe por quê? Porque por mais que tenha o mesmo modelo, são produtos de série diferente. E de uma série para outra, o termostato pode ter diferença.